É isso aí, pessoal. Agora vem aquela pergunta do futuro fiscal do Estado do Espírito Santo. Ele fala assim para mim: Tudão, será que você em 22 anos de carreira profissional, você me chega e diz que você já fez operações com a polícia? Várias. E já teve situações em que você pediu à polícia e ela era necessária para aquela situação? Algumas. Já teve situação que você pediu à polícia para nada? Nunca. Nunca fui pedir à polícia para um nada, né? Quer dizer, você pegar a polícia ali numa situação normal do seu dia a dia de trabalho e a princípio você chamá-la mesmo... Não, sempre que a gente solicita o auxílio policial, tem uma indicação de que aquele contribuinte é um contribuinte que dá trabalho, né? Então já existe aquele histórico de que aquele contribuinte dá um suadouro lá para a fiscalização conseguir pegar ele. Então a gente chama auxílio policial. Com nem aquela operação que eu falei que tinha 100 policiais e 60 fiscais envolvidos numa empresa somente. Mas agora vamos ver o que fala o artigo 18 a respeito da responsabilidade funcional do agente público em cumprimento dessa situação de solicitar polícia nas operações. Vai na telinha. Ele fala assim, ó: é vedado à autoridade administrativa, tributária e fiscal, ou seja, você, colega fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, inciso número 4, fazer-se acompanhar de força policial nas ações fiscais em estabelecimento do contribuinte. Então, você ir com a polícia, salvo se for justificado por justo receio ou atividade fiscalizatória, sem prejuízo das demais ações fiscais em que a requisição de força policial é necessária à efetivação de medidas previstas na legislação tributária. Olha aqui para mim, professor, explica melhor o que ele está querendo dizer aí a respeito dessa situação. Bom, a gente pode dizer o seguinte: como ele, a princípio, o fiscal, pode auxiliar, pode solicitar o auxílio de força policial, seja federal, estadual, municipal, ele, a princípio, até a guarda municipal ele pode chamar, ele, a princípio, ele vai lá e faz essa solicitação, mas mediante uma necessidade. Como eu falei, eu não chamo a polícia para uma situação comum e corriqueira do nosso trabalho, né? Mas, às vezes, a coisa avança para uma necessidade da polícia. Vou te dar um exemplo. Fomos lá, dentro do nosso trabalho, fazer uma interdição de um posto de gasolina que estava vendendo gasolina adulterada. Quando nós chegamos para interditar o posto, então passar aquela fita, não sei se acontece no seu estado, a gente passa uma fita em volta das bombas, ninguém mais pode entrar naquele espaço das bombas ali e nem abastecer. A gente lacra as bombas para que ninguém possa arrombar o lacre e abastecer, e a gente coloca uns adesivos na bomba escrito assim, ó: esse posto foi caçado por vender gasolina adulterada, crime contra o consumidor, tal. Entendeu? Entendeu como é que funciona? Bom, eu fui lá com o meu colega fiscal, recebemos a ordem de fazer a cassação do posto, a interdição do posto naquele momento, uma vez que a inscrição dele já estava cassada. E aí, quando nós chegamos no local, o pessoal já chamou o dono do posto, o dono do posto apareceu, o dono do posto falou assim, ó: vem cá, eu sou parente do deputado, eu preciso que vocês, a princípio, esqueçam que vocês vieram aqui hoje. Esquece. Porque, a princípio, eu vou conversar lá com o chefe de vocês. A gente falou, né? Olha, o senhor pode até ir lá conversar com o chefe, mas a gente já iniciou a ação fiscal. Então, a gente precisa interditar o seu posto. Quando ele viu os adesivos dizendo lá que a gasolina era caçada, ele se sentiu uma pessoa importante na cidade, vendendo gasolina adulterada. Ele falou assim, ó: eu não sei se vocês entenderam, mas eu queria que vocês não estivessem aqui. Eu entendo você, meu querido, mas a gente precisa terminar a nossa ação fiscal e nós já iniciamos a ação fiscal. Bom, moral da história, no meio de uma ação fiscal que não tinha polícia, eu precisei chegar a um momento, com a calma que eu estou te falando, falar para ele assim de uma forma clara: bom, se o senhor continuar a tentar resistir à ação fiscal de acontecer, eu vou precisar solicitar o auxílio da polícia. E aí eles vão vir aqui para poder me permitir fazer o que eu preciso fazer, que é passar a fita e colar os adesivos e lacrar suas bombas, porque o senhor não está mais autorizado a vender gasolina adulterada. Você entendeu? E aí o camarada deu aquela afinada, mas tipo assim, ficou pistola, faz parte, né? Então a pessoa que a princípio foi pega adulterando combustível e querendo manter o posto aberto.
E nós temos que pedir o quê? Auxílio de força policial. Mas o auxílio de força policial é em qualquer operação? Não. São situações extremas. Eu estou te dando um exemplo real. Tudo bem? Vai na telinha. Então, no exemplo real, você pode, olha lá como ele fala, né? Existem ações fiscais em que a força policial ela é necessária. Nesse dia acabou que nem foi, porque o fato de ameaçarmos de chamar a polícia já foi suficiente para o camarada falar, então tá bom, então vai ser feito aí do jeito que vocês estão falando. Entendeu? Bom, item 5. Também é vedado ao fiscal apreender mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos. Então, a apreensão de mercadorias não pode ser um meio de coerção para que se pague tributo. Nós temos até súmula do STJ a respeito desse assunto, olha aqui para mim. Nós temos súmula do STJ sobre esse assunto, dizendo que você não pode apreender um caminhão de mercadorias para que a pessoa, a princípio, fique ali, né? Estou sendo coagido. Se eu não pagar esse tributo, o caminhão não é liberado. Então, na verdade, eu vou ter que pagar o mais rápido possível. Esse tipo de coerção, ela é vedada e cabe até responsabilidade funcional se o fiscal falar isso. Ó, esse caminhão só sai daqui quando você pagar o tributo, hein? Pronto. Ó, o senhor está enquadrado no Código de Defesa dos Contribuintes aqui do Estado do Espírito Santo, artigo 18, inciso número 5. Você entendeu? Um advogado vai lá e pega você e ainda bota uma responsabilidade funcional em cima de você, ainda abre uma sindicância ali, aquela situação, e de repente você até pega uma suspensão, perde parte do salário, entendeu? Então tem que conhecer esse artigo, por isso que está aqui na prova, não é à toa que você está aqui conhecendo situações que são vedadas aos fiscais do Espírito Santo. Você consegue entender? Volta na telinha. Então, outra situação. É vedado ao fiscal aqui no Espírito Santo. 6. Recusar-se a se identificar quando solicitado. Tudão, isso é um absurdo. Eu adoro a minha carteira de identidade funcional. Como é que o cara vai pegar na minha carteira? Ó, olha aqui para mim. Para de querer ser fiscal moita. O que é o fiscal moita? Aquele que ninguém sabe quem é. Não. Você foi fiscalizar, deixa público a atuação fiscal, mostra a sua identidade funcional e diga quem você é. Não, eu tenho vergonha de falar quem é, porque eu comecei a ação fiscal, eu, na verdade, fui muito violento, agora eu estou querendo pegar mais leve aqui. Não, meu querido, faça de uma forma, como que está escrito aqui, o bom relacionamento. Qual que é a intenção? Qual que é o objetivo desse código? Um bom relacionamento contribuinte-fisco. E para que isso aconteça, tem que ter respeito, tem que ter urbanidade, não está aqui, não é direito e obrigação. Então é muito importante que a gente possa entender que quando você se apresenta para fazer o trabalho, você tem que se identificar. Tem que haver identificação. Ah, você já me conhece, eu compro sempre aqui na vendinha, a gente mora lá no mesmo bairro. Não, você não precisa nem saber quem eu sou. Volta para a telinha. Por isso que ele fala, né? Se você se recusar a se identificar quando solicitado, você pode, a princípio, sofrer uma penalidade funcional. 7. É também vedado ao fiscal inscrever um crédito tributário ou não tributário na dívida ativa ou ajuizar uma ação executiva fiscal quando ele já sabe que aquilo é indevido. Olha aqui para mim. Querido, você trabalha lá no setor de cobrança da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo. Aí você vai lá e sabe que aquele determinado rapaz que está lá para inscrever na dívida ativa, ele não está devendo aquele valor, porque já tem um processo judicial correndo e já foi dada a decisão final. Mas mesmo assim, você fala assim, vou dar uma sacaneada no cara, porque ele, a princípio, é muito chato, já esteve aqui, ficou aqui na fila um tempão, vou inscrever na dívida ativa sim, para que ele tenha um problema aqui, depois ficar pedindo pinico. Responsabilidade funcional do agente quando, a princípio, ele escreve na dívida ativa sabendo que não deveria fazê-lo, ou manda para ação executiva, né, ação de execução fiscal, a lei 6.830/80, a lei de execução fiscal, para poder executar um débito que ele sabe que não é devido. Então, nessas duas situações, irregularidade. Fechou aqui, então, essas vedações ao nosso querido fiscal. Então, tá já aprendido essa parte aí, professor? Vai na telinha, então. Agora o artigo 19, ele fala assim, ó, a autoridade fazendária não poderá negar o pedido do contribuinte para cancelar a sua inscrição estadual, devendo então proceder sua baixa de uma forma rápida, célere, independente da irregularidade e obrigações tributárias do contribuinte,
sem prejuízo das responsabilidades dos sócios administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. Olha aqui para mim. O que ele está falando aqui, Tudão, é justamente as empresas que querem encerrar as atividades, vão lá pedir para a Secretaria da Fazenda para fazê-lo, né? Mas não pode haver a negação desse pedido. Eu estou devendo R$1 milhão para a Secretaria da Fazenda do Estado, por causa do ICMS. Aí eu quero encerrar minha empresa. Posso fazê-lo, fiscal? Claro que pode. A obrigação acessória na legislação tributária não segue a obrigação principal. Ou seja, o fato de você dever tributo não tem nada a ver com o fato de você encerrar a sua inscrição cadastral. Uma coisa independe da outra. Se você quer encerrar suas atividades, isso é seu direito. Por isso que está falando aqui, não negue o direito do contribuinte de encerrar suas empresas, de encerrar a inscrição, dar baixa da inscrição. Dar baixa é encerrar, é acabar com a inscrição estadual. Tá bom. Mas isso não impede o fisco de cobrar os tributos atrasados. Isso não impede o fisco de cobrar o que está faltando ainda pagar. Tudo bem? Volta na telinha. Por isso que ele fala, devendo proceder sua baixa de forma rápida, independente da regularidade das obrigações tributárias do contribuinte, sem prejuízo das responsabilidades dos sócios administradores. Ou seja, os sócios administradores ainda assim poderão ser obrigados a pagar o tributo. Normal, sem prejuízo dessa circunstância, tá bom? Veja lá, parágrafo 1º já fala e confirma essa informação. A baixa da inscrição estadual não impede o lançamento ou a cobrança dos tributos e penalidades decorrentes da infração à legislação tributária. Então, o fato dele baixar a sua inscrição não impede que o fisco venha lançar o tributo que está sendo devido. Olha aqui para mim. É interessante que antigamente, quando as empresas iam baixar a inscrição dentro da Cefaz, o fiscal dava uma olhadinha nos livros para ver se não pegava alguma coisa para poder, de repente, até ter a chance de haver algum tipo de autuação. Hoje em dia não mais, quer dizer, nós não estamos preocupados em você dar a baixa, mas se aparecer alguma situação de irregularidade de período anterior à baixa dentro do prazo de 5 anos, nós vamos cobrar. Ou seja, uma coisa é a baixa da inscrição cadastral, outra coisa é tributos que a princípio não foram pagos. Tudo bem? Volta na telinha. Então, uma coisa não impede a outra coisa. É o que ele diz aqui no artigo 19, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A solicitação de baixa importa na responsabilidade solidária dos sócios administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Veja, a solicitação de baixa importa na responsabilidade solidária dos sócios administradores, né? Então, o que acontece? Os sócios administradores ficam responsáveis solidários quanto aos fatos geradores ocorridos na empresa, porque quando acontece a baixa, haveria essa responsabilidade solidária. Essa situação, ela a princípio vai contrariar posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários a respeito da matéria. Quer dizer, nós entendemos que o sócio só vai responder pelos débitos da empresa se, a princípio, cometer algum daqueles atos contra a lei, contra o estatuto, contra os atos chamados de atos ultra vires. Atos ultra vires. O que são atos ultra vires? Expressão latina, ultra vires. São atos contra a lei. Então, se o sócio fizer algo contra a lei, ele responde, inclusive pessoalmente, com seu patrimônio pelos débitos da empresa. Mas quando isso não acontece, a empresa responde com seu capital, mesmo depois de encerradas as suas atividades. Tá certo? Tá bom. Mas aqui ele está falando o contrário, né, professor? Ele está falando que o sócio administrador, quando houver a solicitação de baixa, responde pelos fatos geradores de forma solidária. Ou seja, posso cobrar da empresa ou posso cobrar do sócio. Olha aqui para mim. É uma situação extremamente diferente do que está previsto no CTN e na doutrina e jurisprudência. É uma situação onde eu estou dizendo, porque você encerrou as atividades, eu vou em cima do seu patrimônio pessoal. Vou esquecer o patrimônio da empresa e eu posso cobrar ou da empresa ou de você, de forma solidária, sem benefício de ordem de cobrança. Essa situação é uma situação extrema. É uma situação que nós poderíamos só prever, de acordo com o CTN, se houvesse uma responsabilidade por infração. Então, aquele agente cometeu uma infração à lei
e por causa disso Então ele é um dono de uma empresa e aí mandou o contador fazer uma coisa irregular de acordo com... contrário à lei. Então ele se torna responsável com o seu próprio patrimônio pelo desfalque que ele der na tributação do imposto. Tudo bem? Mas o que nós entendemos dessa situação? De que no nosso estado, no estado do Espírito Santo, se a empresa der baixa, posso ir diretamente em cima do capital do sócio. É o que está escrito aqui, né? De forma solidária, sem benefício de ordem. Volta na telinha. Então seria uma situação mais extrema do que a situação relacionada aí à nossa tributação comum, né, de acordo com o CTN. Bom, da desburocratização tributária. O que fala aqui a respeito dessa situação a nossa legislação? Artigo 20. Além dos princípios gerais que regem o processo civil e o processo administrativo, os procedimentos administrativos tributários deverão observar os princípios do formalismo moderado. Então, guarda esses outros princípios aqui, né? Então, além dos princípios que a gente já leu, o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, né? Então, a gente tem aqui, ó, ele fala aqui, ó, deverão observar também os princípios do formalismo moderado, princípio da oficialidade, princípio da celeridade, que também é a rapidez, princípio da transparência e princípio da segurança jurídica. Então, esses outros princípios devem ser juntados aos primeiros e devem ser, a princípio, verificados pelo Estado, no caso aqui pelo Estado do Espírito Santo. Parágrafo 1º. A tramitação dos processos e a comunicação entre a administração fazendária e o contribuinte dar-se-ão preferencialmente por meio eletrônico. Então, a maior parte das comunicações dentro do nosso Estado, dentro do PAF, do Processo Administrativo Fiscal, se dará por meio eletrônico. Olha aqui para mim. É interessante que aquela primeira notificação que a gente faz à empresa, muitas vezes é aquela notificação pessoal. Você vai até a empresa e faz uma visita na empresa, até para saber se a empresa está no local que ela diz estar. Mas as demais notificações, todas dentro do processo administrativo fiscal, são todas feitas por meio eletrônico, utilizando endereço no sítio da Rede Mundial de Computadores, a internet. Então, quer dizer, nós realmente utilizamos o meio eletrônico, assim, muitas vezes dentro do processo administrativo. E isso faz parte das nossas regras de desburocratizar. No caso aqui, desburocratizar é diminuir a quantidade de papel. Então, passar o processo a ser digital é diminuir a quantidade de papel. Continuando. Parágrafo 2º. A autenticação de uma cópia de um documento poderá ser feita mediante o cotejo, ou seja, a verificação da cópia com o original, feita pelo próprio servidor a quem o documento deva ser apresentado, se não houver sido anteriormente feita por um tabelião. O que ele quer dizer aqui, Tudão? Olha aqui para mim. Aqui ele quer dizer o seguinte: muitos dos documentos que nós solicitávamos dentro da Fazenda Pública, muitos dos documentos que nós solicitávamos, nós pedimos que o contribuinte comparecesse ao posto fiscal com a cópia autenticada. Hoje em dia, se ele trouxer uma cópia comum e trouxer o original, você mesmo, que é um fiscal que tem fé pública naquilo que você assina, você vê o original, vê a cópia, você fala assim, ó, confere com o original. Pá! Mete o carimbão lá, não precisa fazer com que ele gaste mais dinheiro indo reconhecer lá a autenticidade dentro de um cartório, porque aí você está aumentando o custo e ainda dificultando a situação de apresentação do documento. Tá certo? Volta na telinha. Então é isso que ele quis dizer, essa autenticação pode ser feita pelo próprio fiscal. Fica vedada a exigência de reconhecimento de firmas em documentos por parte de órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional, ressalvadas as determinações legais. Então, ó, fica vedada a exigência de reconhecimento de firmas em documentos por parte de órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional. Então, você não precisa reconhecer firma nesses documentos desses órgãos, uma vez que são órgãos oficiais, assim como a própria Secretaria da Fazenda é um órgão oficial. Tá certo? Parágrafo 4º. Verificada a qualquer tempo a falsificação de uma assinatura em documento público ou um particular, o dirigente da repartição ou entidade vai declarar a invalidade do documento
e dará conhecimento do fato à autoridade competente para a instalação do respectivo processo penal. Olha aqui para mim. O problema é a falsidade de assinatura ou a falsidade documental passa pela instância de ser crime no território nacional. Então, o crime de falso documental, ele deve ser punido. Então, a pessoa que entra com documentos falsos para poder, por exemplo, abrir uma empresa na Cefaz Espírito Santo, pode sair de lá com processo penal. Por quê? Porque a apresentação de documento falso é crime. Tudo bem? Volta para a telinha. Então, ele fala isso, né? Quer dizer, se você verificar que houve essa irregularidade a qualquer tempo, ainda assim, nós levamos em consideração esta situação aqui relacionada ao nosso tributo, tá certo? Então, levamos aí informações a respeito da prova. Continuando, os órgãos e as entidades do Poder Executivo do Estado que necessitarem de documentos comprobatórios da regularidade da situação dos contribuintes, de atestados, de certidões ou de outros documentos comprobatórios que constem em base de dados oficial da Administração Pública do Estado, deverão então obtê-los diretamente do órgão ou entidade responsável pela base de dados, sem prejuízo de, na hipótese de não obtenção de tais dados, exigi-los diretamente dos próprios contribuintes. Então, na verdade, se você tem uma base de dados e aquele documento já está na nossa base de dados, para que incomodar o contribuinte? Claro que eu ainda tenho o direito de, a princípio, solicitá-lo do contribuinte, mas se eu já puder pegar na minha própria base de dados, dá um exemplo sobre isso, Tudão, olha aqui para mim. Um bom exemplo sobre isso é a situação da nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica é um documento exclusivamente digital que o contribuinte entrega no sítio próprio da Receita Federal do Brasil, junto do sistema SPED, e depois você, a princípio, tem acesso, seja pedindo para o contribuinte, ou seja, indo direto com o nosso convênio, né, aqui do Estado com a Receita Federal, para poder pegar os documentos que foram entregues pelo contribuinte junto à Receita Federal. Então, na verdade, a gente pode fazer um pedido de uma coisa ou de outra, mas não necessariamente o contribuinte vai precisar toda hora estar entregando para você, que você pode ir direto na base de dados que a Receita Federal fornece ao Estado do Espírito Santo. Tudo bem? Continuando. Artigo 22. A Cefaz deverá disciplinar a forma de permitir que os arquivos contabilísticos dos contribuintes existentes em suporte físico que devam ser mantidos por mais de 5 anos possam ser substituídos por um arquivo em suporte eletrônico devidamente certificado. Olha aqui para mim. Nós estamos num processo de desburocratização. Então, a gente está tirando cada vez mais da nossa frente o que nós chamamos aí de papel. E o papel desnecessário está saindo da frente da fiscalização, né? Então, se você tem um processo literalmente, totalmente em papel e você quer passar para ser um processo eletrônico, você tem que digitalizar os documentos para colocá-lo no processo novo eletrônico. E esse processo de digitalização já tem acontecido na Secretaria da Fazenda há alguns anos. Ainda não sumiu totalmente o papel, mas é uma realidade. Provavelmente você vai chegar na Secretaria da Fazenda, vai virar fiscal da Receita e você vai ver muito menos papel do que eu há 20 anos atrás. Com certeza. Porque muitos dos processos hoje são meramente eletrônicos. Volta na telinha. Bom, já sabendo que a desburocratização é uma matéria interessante para o governo do Estado do Espírito Santo, ele mesmo coloca que são diretrizes do próprio governo para que haja a desburocratização, ou seja, menos papel, e a simplificação tributárias. Então, quais são essas diretrizes? 1. A implementação de um programa de simplificação para o desenvolvimento da atividade empresarial. Olha aqui para mim. Então, na verdade, quando nós tivemos aí o MEI, microempreendedor individual, a microempresa, a empresa de pequeno porte, o Simples Nacional, são várias as situações, o Cadastro Nacional Único, são várias as situações que foram criadas justamente para que o contribuinte possa abrir as suas empresas pequenas de forma rápida, de forma célere, cumprindo um dos objetivos, inclusive, aqui do Código. Tudo bem? Volta na telinha. Então, além disso, 2. O aprimoramento dos canais de informação disponibilizados pela Cefaz. Então, a Cefaz dando mais acesso aos contribuintes através dos seus canais de informação. 3.
a gestão eletrônica de documentos e a utilização de um processo administrativo fiscal em formato digital. Veja, um processo, olha que interessante, né? Um processo administrativo fiscal em formato digital, quer dizer, virando uma nova característica aí para nós. 4. A utilização de um meio eletrônico para a comunicação entre a administração fazendária e os contribuintes. Esse meio eletrônico hoje é justamente o nosso domicílio eletrônico dos contribuintes, onde a princípio você pode entrar em contato com o contribuinte sem precisar ir até o local. 5. Permitir na forma da legislação o pagamento de tributos com cartões de crédito. Isso aqui é uma novidade ímpar. Já pensou? Olha aqui para mim. Você pagar tributos com cartão de crédito, gerando pontos, né? Os cartões que geram pontos, você acaba utilizando pontos para fazer compra, para trocar produto. Quer dizer, uma situação nova aqui, né? Quer dizer, permitir o pagamento em parcelas através de cartão de crédito. Mas é uma das formas de desburocratização que o Estado do Espírito Santo está prevendo. Então, válida. Volta na telinha. Então, são as formas de desburocratização do Estado. E para essa situação, o Estado do Espírito Santo foi e coordenou-se a fazer o que nós chamamos um grupo de trabalho da Secretaria de Estado da Fazenda, o GTFAS. Então, o artigo 24 fala da criação desse grupo. Fica instituído o grupo de trabalho da Secretaria de Estado da Fazenda, o GTFAS, que tem por objetivo promover o bom relacionamento entre o fisco e o contribuinte em relação ao aprimoramento e à aplicação da legislação tributária. Então, promover o bom relacionamento entre o fisco e o contribuinte em relação ao aprimoramento e à aplicação da legislação tributária. Esse é o GTFAS. Artigo 25. O que vai fazer o GTFAS? Será presidido ele, o GTFAS, pelo secretário de Estado da Fazenda, o teu chefe, ou mediante delegação deste pelo subsecretário de Estado da Fazenda. Então, é o presidente e o vice aqui, né? No caso aqui é o presidente e o seu substituto. Parágrafo único. A organização, a composição e o funcionamento do GTFAS serão disciplinados por ato do próprio secretário da Fazenda. Então, ele que vai disciplinar tanto a organização, quanto a composição, quanto o funcionamento. A participação do GTFAS é considerada serviço público relevante, de natureza voluntária e por isso não é remunerado. Então, o que tem de finalidade o nosso GTFAS? Promover o que é o objetivo principal desse código, o bom relacionamento entre fisco e contribuinte. Os servidores, eles fazem isso de forma voluntária e de forma não remunerada. Então, guarda isso, tá? Detalhinhos aí interessantes para a prova. Então, quer dizer, participar desse grupo é participar de forma voluntária e não remunerada. Bom, disposições finais da nossa lei. São inválidos os atos e procedimentos de fiscalização que desatendam os pressupostos legais e regulamentares, especialmente nos casos de incompetência do órgão ou do agente, omissão de procedimentos essenciais. Está falando que, olha aqui para mim, os atos feitos por uma pessoa que não é competente para fazer. A incompetência aqui é incompetência de acordo com o direito administrativo. É a pessoa que não tem aquela determinada incumbência. Então, por exemplo, um fiscal interno lavrando e assinando um auto de infração. O fiscal com a função interna de vistoria, de informações dentro do processo administrativo, não tem incumbência de fazer a lavratura de autos de infração. Só quem faz a lavratura de auto de infração é o fiscal com a função externa de cobrança de tributos. Então, normalmente, esta é a regra que nós vemos. Então, os fiscais externos lavram autos de infração. E aí, o que acontece? Se você pegar um auto lavrado por pessoa que não é competente, esse auto é nulo. Ele é inválido. A omissão de procedimentos essenciais. Então, se você descumprir procedimentos essenciais para aquele determinado ato tenha valor, o ato se torna inválido. E o ato inválido não vai gerar efeitos. Tudo bem? Volta na telinha. Então, esse ato inválido que ele fala aí, como ele fala, ó, é inválido. Tá certo? Então, ele fala aqui, ó, são inválidos atos e procedimentos de fiscalização. Então, até a dissuasão fiscal
Se você não for a pessoa que está adequada na ordem de fiscalização para estar naquele local, você se torna aquela fiscalização toda um ato inválido. Procedimento de fiscalização que desatendam a pressupostos legais e regulamentares, especialmente no caso de incompetência do órgão ou agente. Então, o órgão que é incompetente, o agente que não poderia ter lavrado o auto, omissão de algum procedimento. Essa lei entrou em vigor na data da sua publicação, 8 de janeiro de 2018. Olha aqui para mim, com isso fechamos esse importante tema dentro do seu regulamento, dentro do nosso edital, tá bom? Na próxima aula a gente já começa tema novo, que é justamente o regimento interno do CEF. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.